Você já parou para pensar nisso? Já estudou sobre isso? Pois é, vamos lá então. Para o Enem, tanto para a segunda fase dos vestibulares, muito provavelmente vai cair questões sobre demografia, que é justamente o assunto desse vídeo. Então se liga só, não esquece de curtir, seguir aqui o canal do YouTube, do Geoatual, e compartilhar aí com seus amigos, para que as pessoas possam saber também e que seus amigos e você passem na faculdade e principalmente comemorem juntos e juntas. Vamos lá! Então é muito importante com que você venha para o vestibular com aquela ideia de que, bom, se pedir alguma coisa relacionada a Covid e geografia, provavelmente estará associado a dois fatores. O primeiro, que é sobre segregação socioespacial, que já tem um vídeo no canal falando sobre isso, e o segundo, que é sobre demografia. Ou seja, vocês viram provavelmente, né, que no começo da pandemia falava muito que afetava mais os idosos. Agora já são mais os jovens, agora para o final do ano. Mas para o vestibular, que já foi feito há um tempinho, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente vai cobrar sobre a estrutura etária da população. Por que eu estou falando isso? Porque os países europeus, eles têm implementado cada vez mais lockdowns. Por exemplo, Arnaldo, porque os casos de Covid lá estão muito graves. De fato, estão muito graves. Mas, não se esqueça, a maior parte da população europeia, ela é idosa. Lembra da pirâmide etária? Não se lembra? Não tem problema nenhum. Vou colocar aqui ao lado o exemplo da pirâmide etária europeu. Por que essa pirâmide etária ela tem esse formato? Porque de pirâmide não tem nada, ou no máximo uma pirâmide invertida. Bom, essa pirâmide etária mais invertida, ela está relacionada principalmente com a base mais estreita, porque tem menos jovens, e um topo muito mais largo, apresentando que tem mais idosos. Mas por que isso, Arnaldo? É o seguinte, quando tem menos jovens, isso significa que o país ele já está bem mais desenvolvido, já está mais urbanizado, a economia ela é muito maior, e isso vai refletir em quê? Muito importante, preste atenção nisso. Quando essas pessoas elas passam a trabalhar mais, a mulher se insere no mercado de trabalho, quando você tem o custo de vida muito mais elevado, a tendência é que as pessoas elas tenham menos filhos. Ou seja, é só nós pensarmos aqui. Você gostaria de ter quantos filhos? O seu pai e sua mãe. E os seus avós, quantos filhos tiveram? Perceba que a tendência pode ser que haja algum caso específico, mas a tendência, pergunte para os seus amigos, por exemplo, que estão vendo aqui o vídeo também, quantos filhos eles querem ter? E se isso realmente é uma tendência de que os seus avós tiveram muito mais filhos, seus pais tiveram bem menos e você quer ter menos filhos do que os seus pais, por exemplo. Isso é uma tendência que acontece, principalmente em um país que está se desenvolvendo. Então, eu vou tirar aqui essa pirâmide etária da Europa, ou seja, que tem o topo muito mais largo, onde você vai ter uma expectativa de vida muito maior, onde você vai ter a presença de mais idosos, que é o principal grupo de risco para a Covid. E agora eu vou colocar a pirâmide etária de países em desenvolvimento, assim como o Brasil. Perceba que a base e o topo estão mais estreitos e o meio dele está mais largo. O que isso significa? Que está começando a nascer menos jovens, e os idosos, a expectativa de vida não é tão elevada assim. Então ainda existem muitos idosos morrendo. Só que a maior parte da população, ela é de jovens e adultos. É aquela população que nós chamamos de pia. Ah, é a pia do banheiro. Nossa senhora, não começa com essas piadinhas sem graça. Então olha só, a pia, ela é a população em idade ativa. Aquela população que pode trabalhar. E isso vai refletir o quê? Então, peraí, essa população que pode trabalhar bastante, então você tem um crescimento muito acelerado da economia desse país, só que ao mesmo tempo você tem essa população que contribui bastante para a Previdência. Só que o que acontece? Quando você tem a transição demográfica, quando você tem mais idosos, aí você tem essa crise, que isso é motivo para uma outra aula, eu explico certinho por que os países estão com uma crise previdenciária e tudo isso sobre reforma da Previdência. Tranquilo até aqui? Então, quando você tem esse meio mais largo, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, só que dentro do Brasil, essa pirâmide é uma média.
né, brasileira. Só que se você pega as regiões brasileiras, quando você pega Amazonas, quando você pega São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, quando você pega Paraíba, quando você pega o Mato Grosso, cada um deles tem uma pirâmide etária diferente. Colocarei aqui a pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Agora sim, o que você está vendo nessa pirâmide? Essa pirâmide ela tem sim um formato de pirâmide, onde a base ela é muito mais larga e o topo é muito estreito. O que isso significa? Que essa base, então, ela vai ter de muito mais jovem, é uma população muito mais jovem, e uma população idosa muito menor. Quais são os desdobramentos disso? Presta atenção, desdobramentos ou consequências, né? Quando eu estou falando de que essa população ainda está nascendo tantas pessoas ou que ainda não tem um desenvolvimento tão grande da expectativa de vida, significa que é um país mais rural. É um país em que você não tem um crescimento econômico tão expressivo dentro da urbanização. Porque, ou estado também, ou macro-região também, não tem problema nenhum. Essa pirâmide etária aqui, que você pode ver, ela vai ter uma peculiaridade. Se você conhece uma pessoa que tem muitos filhos e que mora no meio rural, provavelmente ela vai falar o quê? Ou se os seus avós ou bisavós estiverem vivos, você pode perguntar para eles. Provavelmente eles vão falar: ah, eu tive vários filhos para ver se alguns vingavam. Possivelmente, seus avós vão falar que vários filhos deles morreram. Ou então, os irmãos dos seus avós. Os seus bisavós, aqui no Brasil, principalmente, né? Isso eu estou falando num contexto principalmente de região sudeste brasileira. Os bisavós de quem mora no sudeste brasileiro, sim, eles eram do campo. E aí sim você pode perguntar para os seus avós, quantos irmãos já morreram quando eram criança ou estavam na gestação? Você verá que são muitos. Muitas crianças morrem muito cedo nesses países que você tem uma economia mais subdesenvolvida. Já quando você vai para áreas para outros estados que você não tem uma expectativa de vida tão boa, você não tem um pré-natal tão bom. O que é o pré-natal, né? Então é todo o acompanhamento que as grávidas têm durante a sua gestação. Então, o que acontece? Você vai ter uma mortalidade maior. Então, provavelmente, se você ainda está num contexto de viver perto de uma cidade do interior, aí sim os seus avós podem falar, reproduzir esse argumento de que, não, então eu tive muitos filhos justamente porque muitos morriam. Mas por que eles têm muitos filhos? Olha só, hein? Eles têm muitos filhos principalmente porque, numa economia rural, esses filhos vão trabalhar para a família. E aí sim vão ser a fonte de renda da família. E esse é o principal motivo para que os idosos, né, as gerações passadas, tivessem tantos filhos. Tudo bem? Então não se esqueça, base larga é porque está nascendo muita criança e topo muito estreito porque você não tem uma expectativa de vida tão boa, você não tem um saneamento básico tão importante. E agora, eu vou explicar para você qual é essa relação com a Covid. Bom, lembra que eu falei que na Europa você tem a presença de muitos idosos? Na Europa você tem um desenvolvimento muito grande. Lembra dos países subdesenvolvidos em desenvolvimentos desenvolvidos? Lembra que a Europa está dentre os países desenvolvidos? Então a chance de ter um colapso hospitalar lá é muito maior. A chance de você ter uma mortalidade é muito maior. Porque além de você ter uma população mais reduzida, isso significa que os leitos de UTI também são mais reduzidos, você tem também morte e complicações dos idosos. E lembra que a população jovem ela está ficando cada vez mais internada? E isso vai demandar mais da UTI. Mesmo que essa população jovem ela não morra, o que acontece? Vai encher todas as UTI. O que acontece? Essas próximas pessoas que vão precisar de um leito não conseguem. Pode faltar oxigênio, como é o que acontece no estado do Amazonas. Então, não é só uma visão agora que nós temos que ver uma estrutura demográfica que tem em cada região. Vamos explicar um pouquinho aqui do Brasil? Olha só, aqui no Brasil, lógico que as variantes da Covid elas têm diferença sim, elas podem se propagar mais ou menos. Mesmo que você não tivesse a variante, você tem muitos casos acontecendo. Aqui no Sudeste, principalmente São Paulo, quando você percebe que, peraí, nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque nós já temos uma população idosa muito grande.
E mesmo assim, em outros estados, é muito importante que nós vejamos, opa, peraí, mas se tem muito jovem que está na pia do banheiro, não, de novo não essa piada, Arnaldo. Está na população em idade ativa, lembra que isso é importante, não é população economicamente ativa, a PEA. População em idade ativa, que é aquela população que está apta a trabalhar. A PEA é quem está de fato trabalhando. Ou seja, se você tem uma população econômica ativa muito grande que está em idade ativa, mesmo que você não tenha uma estrutura demográfica de muitos idosos, ainda assim pode ser um complicador. Por quê? Porque esse complicador, ele virá com a internação desses jovens, onde você vai ter uma galera se reunindo demais, e aí sim você vai ter casos de Covid, de internação e de insuficiência de hospitais, de oxigênio e de infraestrutura para atender também a população jovem, resultando em consequências graves para a população. Relembrando, então, o que eu acabei de falar durante essa aula, de que nós temos dois casos. Um que é quando nós temos muitos idosos, que aí sim eles são afetados diretamente, e também quando nós temos muitos jovens que acabam se reunindo muito mais, por isso que é importante de nós mantermos em casa e até mesmo seguir os protocolos. Por quê? Porque senão nós podemos colapsar o sistema de saúde. Tudo bem? Então, essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença e isso vai cair no seu vestibular. Isso vai cair em Enem, vai cair em estaduais aí de segunda fase, porque esse é um tema atual. E todo tema atual, principalmente de geografia, cai na segunda fase. Beleza? Bom, é isso então. Muito obrigado e até a próxima. E não esquece de curtir aí o vídeo, seguir aí a página e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!